Galera aqui do canal, hoje eu queria falar sobre um outro assunto que está começando a pipocar no noticiário político brasileiro, a possibilidade de termos Marta Suplicy, ela mesma, se filiando ao PDT e concorrendo à Prefeitura de São Paulo em 2020. Aí muita gente já se perguntando se isso traz benefícios ao PDT e ao projeto de Ciro e seu projeto nacional desenvolvimentista para 2022. Bom, primeira coisa que eu observo é que tem muita gente com certo ranço da Marta Suplicy por conta de um petismo cultural. A esquerda pegou ranço da Marta Suplicy, o campo progressista, né? Eu não gosto nem desse termo de esquerda, eu já comentei isso em um outro vídeo. Mas pegou muito esse ranço por conta da saída dela do PT. Mas aí vamos lembrar o porquê que ela saiu do PT. Ela saiu do PT porque ela discordava da Dilma tentar a reeleição. Ela já estava vendo que ia dar problema, ia ser complicado pelo perfil da ex-presidenta. Lembrando para vocês que duas figuras proeminentes foram contra o campo progressista tentar a reeleição da Dilma: Marta Suplicy e Ciro Gomes. E o tempo provou que os dois estavam certos. Então o pessoal está com ranço da Marta por conta de algo que ela estava certa, e o próprio Ciro tomou essa postura de ser contra a reeleição da Dilma. Então vamos lá, naquele período pré-lançamento de candidatura. Então eu acho que a Marta tem bônus e tem ônus. Qual é a parte boa da Marta? A Marta, por mais que ela depois do PT tenha ido para o PMDB e ter votado a reforma trabalhista, ela teve no histórico dela muito mais acertos que erro. Ela fez uma boa prefeitura em São Paulo, muito focada em periferia, ou seja, ela fez uma prefeitura popular mesmo. Ela tem um voto cativo nas periferias de São Paulo, então é uma pessoa que deve chegar nas pesquisas com 10%. Isso é considerável, algo que o PDT São Paulo não tem. E rápido parênteses nessa questão dos bônus da Marta. A gente tem que lembrar que nós estamos falando do PDT São Paulo. PDT e trabalhismo sempre tiveram uma grande dificuldade em São Paulo. Então eles lá não têm voto de legenda e hoje estão num processo de reestruturação, mas hoje ainda não tem ninguém lá. Então uma pessoa com essa quantidade de votos, sim, ajuda o partido. Mas, Fernando, você pode até relativizar. E tem muita gente fazendo comparação com o caso recente do Pedro Fernandes aqui no Rio, que não tinha nada de trabalhista, veio para o partido e depois abandonou, apoiou um governo aqui no Rio que é contrário ao que pensa o PDT, e comparando com a Tabata. Gente, não confunda as coisas. Nós estamos falando de Marta Suplicy. Ela tem um histórico na esquerda, um histórico no campo progressista. Ela é nacionalista, isso não pode se negar. E ela sempre tem uma pauta muito voltada para o campo popular. Tanto é que a prefeitura dela é do campo popular. Claro que ela não é necessariamente uma trabalhista, embora ela tenha feito os CELs, que são colégios baseados no CIEP. Mas, sim, ela não é necessariamente uma trabalhista, embora no PDT... Vamos lembrar que existe o trabalhista, existe o comunista, existe até um pessoal meio centro-liberal lá e a gente consegue conviver numa boa. A questão toda é se ela tiver compromisso com o projeto do Ciro 2022, sinceramente, não vejo esse problema todo. Mas tem muita gente dizendo, mas Fernando, mas ela chega e pode sair. O problema da Marta acho que são dois problemas. Primeiro que ela é um quadro muito próprio. É uma pessoa que ela se baixa em si mesma. Então, num partido, você acaba isso fragilizando uma ligação com o partido. É verdade, tem esse problema. E tem o segundo problema, que ela é uma pessoa que é muito, ainda a imagem dela atrelada ao PT. Eu acho que para mim esse é o maior problema que tem que se analisar. Mas, do ponto de vista eleitoral, quando você tem uma candidatura forte no campo majoritário, isso favorece as nominatas do campo legislativo, do proporcional. Então, se o raciocínio está sendo esse, se a Marta vier, o que acontece? O PDT passa a ter uma candidatura competitiva na Prefeitura de São Paulo, ou seja, gera voto de legenda, impulsiona os vereadores do PDT. Então, se ela vier e conseguir fazer 2, 3 vereadores para o PDT, cara, isso vai ser ótimo para um partido de estruturação, porque para um partido de estruturação, você ter mandato é essencial. Então o raciocínio é esse. Vale a pena, vamos dizer que ela venha, faça 3 vereadores e vai embora no dia seguinte. Valeu a pena ou não? A pergunta é essa. Eu acho que ela não vai fazer isso, até porque ela e o Ciro se deram muito bem. Mas imagina ela vindo, fazendo esses 3 vereadores, não estou dizendo que ela vai perder, mas ela até disputa. Você ter uma candidatura em São Paulo competitiva que remeta ao Ciro, e isso, já pensando em 2022, é muito bom. E ela se comprometa a fechar com o Ciro em 2022.
E chegar lá e fazer campanha e ter uma pessoa como a Marta Suplicy acrescentando aquela votação que o Ciro teve, uma votação de periferia. Então, na minha opinião, eu acho que vale a pena sim. E dos companheiros de São Paulo, pelo que eu apurei, pessoal, é muito favorável à vinda dela. É, lembrando que o PDT São Paulo, eu sei que tem a questão ideológica, que há um risco. Mas ela é uma pessoa que não dá para comparar com Pedro Fernandes, Tabata, nem esses outros, porque é uma pessoa com histórico. Ela não é histórico de trocar de partido. Fez uma candidatura, uma prefeitura popular, e nós queremos fazer um campo progressista popular, para a gente é ótimo. E ela tem um histórico de mais acertos que erros. Então, assim, acho que não dá para comparar nesse ponto. Eu acho que vale a pena. E, gente, é o PDT de São Paulo, tá sem estrutura, não tem ninguém lá. Vocês podem estar falando, ah, Fernando, pode lançar, por exemplo, o professor Marconi. Realmente, o Marconi é um grande quadro, mas dificilmente ele passaria de 2% lá em São Paulo e não ajudaria no nominato de vereador. Esse é o ponto. Eu acho que o PDT, nas cidades que ele não tenha grandes favoritos para concorrer, o PDT tem que pensar muito em fazer mandato de vereadores, é a minha opinião. Senão, a gente não consegue estruturar o partido. E para estruturar o partido, precisa sim de mandato. Não tem jeito. Então, a Marta Suplicy, na minha opinião, ela agrega muito vindo ao PDT e se candidatando. Claro que tem essa questão de não ser uma trabalhista em si, embora eu acho que ela encaixe no partido. E sim, pode ser que lá para frente ela resolva não estar mais. Mas do ponto de vista estratégico eleitoral, sim, vale a pena. No ideológico, não há tanto empecilho assim como o pessoal está querendo colocar. Não tem mesmo. Não estamos falando de uma liberal que vai vir para o partido. Não é isso. Neoliberal, né? É que eu tenho que começar a diferenciar, porque eu acho que nós temos que diferenciar o entreguista com o pessoal que é liberal e mais não é entreguista. Entendeu? Então acho que não é tanto problema assim do campo ideológico. Lembrando que lá não tem ninguém. Não adianta achar que nós estamos falando de um PDT com voto de legenda, por exemplo, que no Rio a gente tem muita figura do Brizola, lá em São Paulo não tem. Então lá é uma situação diferente e é um partido em reestruturação. Agora, quem sabe, o partido nesse caminhando, daqui a 4, 8 anos, não seja diferente, eles consigam lançar quadros próprios, criados no partido, nas várias esferas do Brasil, né? Gente, obrigado. Você gostou do canal? Clica, se inscreva e ativa o sininho. E vamos continuar aqui pensando no Brasil.